Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Questão de barragem, né? Consegue aumentar mais um pouco, por favor? Consigo. Beleza. Dando para ver, tá bom? Beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, tá bem em alta, tá? Esses temas ambientais, né? Pelas duas últimas aí da Sebrasp, da área de controle, tá caindo essa parte de barragem, principalmente. Então, é indicativo que a gente precisa dar uma aprofundada. Andei pesquisando aqui, né? Tem a última NBR, foi atualizada, né, de barragem de mineração agora em novembro de 2024. Então, é bem provável que venha muita coisa aí, tanto nas objetivas quanto em discursiva, tá bem com uma probabilidade bem alta de cair, né? São duas Então, vamos questões? lá. Qual NBR São que é? duas. É a NBR 13, peraí, deixa eu ver. Você não vai fazer a primeira? Ou vai fazer só a segunda? Eu vou começar por essa daqui, depois, se der Vai tempo, começar a gente pela faz a outra, segunda. que tem Beleza. bastante assunto aqui, que eu peguei a norma, Isso. e é um assunto bem extenso, para falar a verdade, viu? O que não der pra fazer hoje, a gente faz no ano que vem, não tem problema. A NBR é a 13028, 13028 de 2024. Então, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar. Então, a questão é, de acordo com a norma técnica brasileira, ele não citou explicitamente a norma, mas essa daí que eu acabei de falar, que trata da avaliação de potenciais impactos causados nas áreas a jusante de uma estrutura devido à ruptura ou ao mau funcionamento de uma barragem, redige um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir. Deixa eu ver se eu consigo a metade aqui. Metade da minha telinha aqui. Tá aparecendo só uma tela ou as duas para vocês? Só uma, né? Acho que eu vou ter que compartilhar o total aqui. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, vai. Então a primeira, defina sedimento e brecha. Sedimento e brecha. Vamos chutar aí? Ou alguém já estudou isso daí? Já viu? Do que se trata? O que vocês Por acham? alguma coisa específica, sedimento. Sedimento é aquilo que vai se acumulando na parte de baixo da barragem, seria isso? Detritos, restos de. Sei. Só se não for outra coisa, né? De uma forma geral, eu também falaria isso. Mas não conheço o assunto também, não. Eu também, assim, não conheço profundamente, mas Impacto causado antes. Então, ela está falando de impacto estrutural em barragem, isso? Ruptura, mau funcionamento de uma barragem. Então, se ele está falando de sedimento e brecha, seria ruptura de barragem, né? Sedimento que vai acumulando. A gente viu alguma coisa sobre barragem umas 2 semanas atrás, né? uhum. É que lá na norma fala de rejeitos, né, e de sedimento. Quando ligado aí à mineração, os rejeitos está mais ligado ao que os restos, né, ali do processo ali de beneficiamento ali da mineração, né? Sim, é o que vai ser Então rejeitado, né? vai ter um processo, vai gerar resíduos, então o rejeito seria aquilo. Os sedimentos eu acho que está mais relacionado, depois a gente vai confirmar, mas a resto de materiais ali dos solos, né, do próprio material ali. Isso talvez cause mau funcionamento de uma barragem. Isso, acredito que tudo depende, tudo tá em cima desses estudos iniciais. Vai ter os estudos geológicos, né? Vai caracterizar tipo de material. Então, dependendo ali do tipo de sedimento, tudo vai impactar, obviamente. Vai ter impactos que podem gerar riscos ali, né? De ruptura, enfim.
se imaginando de Mas, forma bem leiga, eu imagino se o sedimento ele entope ou atrapalha as turbinas para poder funcionar direito. Imagino isso. enfim, beleza. E brecha, o que que seria brecha, assim, pelo... Seria rachaduras? Eu penso Ué. assim também, vai, faço uma relação em vazios ali, né, vãos, vamos dizer assim, né, espaços ali que vai gerar uma percolação, talvez, né, uma infiltração, Uhum. isso vai gerar patologias ali, no caso de uma barragem. Eu descreveria mais nesse sentido, né, eu não teria a definição de norma, ia ser uma NBR que eu estou começando a estudar agora, na verdade. É o que a Então, gente eu viu definiria da nos outra vãos, vez né? foi sobre turbinas, né? Mas vimos alguma coisa sobre barragem também, né? Da outra vez. Uhum. Nós vimos algumas É que eu não tô lembrando o que que definições. era. Ques- Questão objetiva tinha pedir algumas definições, ali eu não lembro o nome da. Era plinto, eu acho. Tinha o plinto e uma outra estrutura da barragem. Não sei se vocês lembram. Mas beleza, eu acho que seria mais nessa linha aí. Não sei se vocês querem escrever alguma coisa aí para tá A escrito. banca, ela deixou um gabarito da resposta que ela aceita? Acho que é muito recente, né? Foi domingo agora. Ah, mas ela só deixa depois? Estamos na Ah, não sei, quinta? alguém fez aí para poder. Eu não fiz. Ah, não fiz, não sei também. Também não. Então, na base da IA, Uma pra ver o boa que que ela fala. pergunta, hein? Mas eu tenho aqui a NBR, É, tenho a da IA. definição de segmento e brecha pela NBR, né? Aham. Eu vou tentar compartilhar. Compartilhar a janela que fica mais fácil. Tela inteira, quer dizer. É, pelo que eu vi, segmento é aquilo que eu imaginava, né? Só que precisava escrever com palavras bonitas, Sim. formais, né? Ó, eu peguei essa norma aqui, ó, NBR 13028, a mineração, elaboração e apresentação de projetos de barragem para a disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reserva de água. 8 de novembro de 2024. Tem bastante coisa interessante aqui. E é um tipo específico de barragem, né? No caso. Exatamente. Exatamente. Para posição de rejeito, que foi o caso de Brumadinho e Mariana, né? Exatamente. Eram duas barragens do tipo a montante, Ah, tá. que estão proibidas hoje no Brasil, na verdade. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, que é os Ah, tá. alteamentos Então tipo não a é montante. barragem de água, né? É barragem de sedimentos. Isso, Ah, usado mas em a mineração. questão não fala isso, né? Não necessariamente, né? Deixa eu ver. Ela não Ó, delimita isso. ela fala avaliação de potenciais impactos causados nas áreas a jusante, ele nem fala de montante, ó, jusante, de uma estrutura devido à ruptura ou mau funcionamento de uma barragem. Aí defina sedimento e brecha, né? Aqui eu Hum. achei definição nessa norma que fala de rejeito e fala de sedimento também, ó. Eu acho que essa parte de rejeito é bem importante também. Acho que pode voltar a cair, bem provável que caia, viu? Perguntando de rejeito. Mas, ó, o que seria sedimento? Qualquer particulado sólido gerado por erosão e carreado superficialmente pela água. Basicamente é resto de erosão ali, né? Um solo ali erodido e que vai sendo carreado na superfície, ó, superficialmente pela água. Aí a É bem. colocou assim ó, o sedimento, né? É material sólido, partículas minerais, orgânicas ou químicas, transportado e depositado por processos naturais, como água, vento ou gelo. Em barragens, refere-se aos sólidos acumulados no reservatório ou transportados pelo fluxo. Aqui, se a gente for ao pé da letra de norma, tá falando sendo carreado superficialmente, ó,
ou seja, superficial e pela água. É Qualquer transportado parte pela água. gera erosão, vamos dizer assim, ali num talude, ali, sei lá, próximo, ele vai gerar uma erosão e ele vai ser carreado, transportado, né, superficialmente ali pela água. Enfim, pensar um sólido que está sendo, que vem de erosão e que é transportado ali pela superfície da água. Pode mostrar, por Só favor, o título dessa norma? dessa aqui que eu peguei. O título que diz Aqui, elaboração e ó. apresentação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimento e reserva de água. Então são 3 tipos, né? Elaboração, Rejeitos, apresentação. sedimentos e água. Então vale para todos os tipos de barragem, seria isso? Aqui vai falar de vários tipos de barragem. Só que aí no caso está falando que é mineração, específico para mineração, né? Uhum. Sim. Aí fala Então, de então, rejeito também. então deve ter outra norma que deve falar outra definição de sedimentos também. Não que mude muita coisa, né? Não sei se vai mudar, né? Mas provável que sim. Vamos ver aqui, NBR de barragem. Treze zero vinte e oito. Essa que a gente está vendo. Qual que você tem? 13028, né? A que a gente está aberta ali, ó. Outras normas importantes relacionadas à barragem de mineração, mas não quero só de mineração. 17.189, que é de instrumentação, estudo de ruptura. Tem a 17188, que fala de ruptura hipotética. Barragens ruptura, né? 17.188. Em 2024 também. Ruptura hipotética de barragem. Seu objetivo é fornecer requisitos mínimos para a elaboração desses estudos que avaliam os impactos potenciais nas áreas adjusantes, delimitando a mancha de inundação e definindo áreas de riscos. 17.188, né? Se eu consigo abrir aqui. Uhum. Aí parece que sedimento e brecha é só no aquilo mesmo, né? Aí sedimento é aquilo. Vamos ver se tem brecha aqui nessa norma. Nem tem, né? A definição de brecha nela. Vamos ver se tem nessa de barragens aqui. Essa aí já Ainda tem, já. tem? Na 17.188 tem definição de brecha. Aí, ó, sedimento Aqui. ali. Ó, vamos lá. Brecha é fenda ou abertura no sistema estrutural da barragem. É só isso. Fenda ou abertura no sistema estrutural da barragem, que é uma característica inerente à ruptura. Então, ela já está relacionada a uma ruptura já, na verdade, né? Então, é o que a gente pode concluir que se tem uma brecha, quer dizer que a barragem já rompeu. Já é considerado ruptura da barragem. Está se rompendo, né? Ou está se Ou pode rompendo. estar se rompendo, não necessariamente, eu acho que já se rompeu, né? É uma característica de ruptura, ela provavelmente pode estar em processo, né, de ruptura, vamos imaginar É. assim. Tá Então, no dizem aquela estado história limite lá no caso último. de Brumadinho, que já fizeram análises antes do desastre e fizeram até alertas, mas parece que foi meio que ignorado, né? Uhum. Aí, Foi negligenciado. é. Ah, tem uma brecha ali, não dá nada. Isso não aconteceu nada. Deixa.
Seria mais ou menos Deixa isso? lá como está. Tanto é que as NBRs foram todas atualizadas, né? Tá tudo aqui Não, 2024. não existia nenhuma agência reguladora de mineração no Brasil. A ANM é recente. Muito doideira. Bom, então as duas definições aqui, ó. Então, recapitulando, a brecha, então, é uma fenda ou abertura no sistema estrutural da barragem, que é uma característica inerente à ruptura, e o sedimento é qualquer particulado sólido, igualzinho a outra, gerado por erosão e carreado superficialmente pela água. Beleza. Aí vamos aproveitar aqui o rejeito, né? Qualquer material descartado durante o processo de beneficiamento de minérios. Então vai ter um processo industrial ali, né? Da mineração. Qualquer material que for descartado ali, ele é considerado rejeito. Ele é utilizado, né, para fazer os alteamentos. Que é quando quer aumentar a barragem ali, né? Quer fazer um aumento do volume, aí é feito aqueles alteamentos. Não sei se você sabe o que é alteamento. Já ouvi falar. Para, sei lá, Aquela... para levantar o fundo? É, para aumentar o volume. Tipo assim, ó. Imagina que... Aumenta a altura da barragem. tem água aqui. Aí você quer aumentar o volume disso. E aí tem os alteamentos, né? Imagina, tem aqui, ó, alteamento. Essa aqui seria a montante, né? Vamos dizer assim. Aí eu quero aumentar o volume. Aí eles começam a aumentar aqui, assim, ó. Aumenta para poder ter mais capacidade de água aqui, ó. Ah, Isso é um tá. É, alteamento. no caso de rejeito de minério, não é água, né? É uma lama, né? É verdade. Não dei um exemplo legal. No caso de minério, seria aquela mistura, né? É, De sim. substâncias, vamos dizer assim. Substâncias Uhum. da mineração ali. É por isso que Então eles vai ter conseguem uma... colocar em cima, né? Porque é um material mais denso. Aí consegue fazer esse alteamento para cima do próprio rejeito, né? Uhum. Essa daqui seria a montante, é isso? Eu acho que esse é o alteamento montante, mas é bom a gente dar uma conferida. Uhum. Até mesmo pelo desenho faz sentido que seja montante, né? A gente tá indo para cima do. É o que eu tô pensando também, mas bom, confirma. Peraí, eu tinha aberto uma imagem. Eu acho que é mesmo, porque eu lembro de falar que essa escolha aí era mais econômica para eles. Eles tipo, usavam menos espaço, né? Precisavam de menos espaço para poder fazer. Uhum. E é a Só que mais tá proibida, perigosa também, né? é a mais perigosa, mais barata, né? Custos mais em conta. Só que ela tá, depois dos desastres aí de Brumadinho e de Mariana, ela foi É proibido. proibida aqui no Brasil. E... Uhum. Tá bonitinho esse esqueminha aí. Esse Segundo. segundo, né? É. Isso tá legal. Exemplo de barragem com alteamento montante. Então, essa seria um exemplo aí. Ficou ruim pra gente dar uma organizada. Beleza. Vamos lá, vamos ver a próxima então. Vocês querem ver mais alguma coisinha da norma aqui? Coisa interessante, deixa eu ver. Brecha. Tem o parâmetros de brecha que tá embaixo da brecha. Uhum. Características físicas que determinam a forma geométrica e o desenvolvimento temporal de uma brecha. Então, são as características, né? Como que tá aquela fenda ali, né? Como que tá aquela abertura, o tamanho, a forma geométrica, como ela está se desenvolvendo, né? Deve não, tem as instrumentações que
vamos fazer essas análises. Meio fazendo um paralelo, né, com a patologia do concreto, de acordo com o formato das trincas, né? Aí Uhum. pode imaginar mais ou menos qual é o problema, qual é a Aham, patologia, deve né? ser. Sim, com certeza. Olha lá, o que é alteamento? Quaisquer incrementos de altura do maciço de barragens a partir de um maciço inicial existente, projetados e construídos para o aumento de capacidade volumétrica, elevação de uma lâmina de água, aumento de altura do amortecimento de cheias ou outro motivo, tornando necessário ou desejável este procedimento. O que é a disposição de rejeito? Forma planejada e organizada de acumular rejeitos, minimizando os riscos estruturais e os ambientais. Então tem que ser planejado, né, tudo isso. Que é barragens construídas com rejeitos, barragens formadas com rejeitos, com características geotécnicas, que permitem que elas sejam utilizadas para a construção ou o alteamento da estrutura principal de contenção. Aí tem várias definições importantes, né? Período de retorno, cheia de projeto, altura da barragem, enfim, bem interessante. Eu vi uma coisa aqui que tem cara de questão, ó. Seria... Isso aqui tem cara também, esses fatores de segurança, hein? Depois tem que dar uma estudada legal, fator de segurança mínimo para barragens de mineração. Tombamento, tipo aquela de parte de encostas, né? Tombamento, flutuação. Aqui, ó, essa parte, ó. Galgamento, erosão interna, que é o piping, e liquefação. Acho que são tópicos aí que tem cara de prova, assim, discursiva, né? Falar o que seria o galgamento, o que seria um piping. Acho que já caiu, já. Acho que caiu, né? Essa Piping parte do é. piping. Eu já vi A questão gente... já que falava sobre piping. E Questão liquefação. objetiva mesmo. Mecânica do solo. Objetiva, não? Galgamento é quando atravessa, né? Quando deu uma cheia, pico de cheia, né? Vamos dizer assim. Aí ela atravessa ali o limite dela. Imagina que esse é o topo, aí tem Aí deu uma cheia, ela passa por cima, o galgamento. Ela subiu aqui, extravasou, né? Transbordamento. Galgamento. Galgamento. Transbordamento, seria uma palavra. Aí o piping é aquela, como se fosse tubos, né? Uma erosão interna ali dentro do solo, aí vai formando meio que uma passagem de água ali por dentro do maciço. A definição: a erosão interna pode ocorrer quando as forças de percolação forem elevadas o suficiente para mover as partículas de solo, gerando um processo de erosão regressiva, que é o que é chamado de piping. A barragem deve ser projetada e dimensionada para que não haja erosão interna, tanto no maciço quanto na fundação. O projeto deve ser verificado com base nos materiais a serem empregados na construção da barragem. Então, seria... Imagina, vai formando aqui um canal. Cadê? Então, vai formando meio que um canalzinho aqui, ó. Aí vai... Esse é o piping. Aí vai gerar uma ruptura. Isso aqui vai se romper, porque vai formar canais aqui, que vai percolar água por dentro aqui. E o último que é a liquefação. Eu acho que está relacionado com o tipo de solo, né? Do material, na verdade, ali, né? Solo não, do material que compõe a barragem. A liquefação pode ser entendida como comportamento na ruptura de materiais granulares ou finos, não plásticos, ou com baixa plasticidade, pouco densificados, tendência à contração,
quando submetidos a cisalhamento drenado e saturados, ou próximos da saturação. E quando cisalhados em condição não drenada, geram acréscimos positivos de poropressão e, consequentemente, redução da tensão efetiva, caracterizando uma queda substancial na resistência ao cisalhamento. A Carol, ela postou uma coisa no Instagram falando sobre liquefação, hoje bem interessante, bem didático. Está relacionado com o tipo de material ali. Ele satura, né? E aí ele acaba gerando uma fragilidade ali. Mas beleza, vamos lá ver a próxima. Vamos lá, me ajudem aí. Tem 2. Mencione os 3 tipos de cenários de simulação que devem ser avaliados no estudo de ruptura de uma estrutura hipotética. E discorra sobre pelo menos um deles, explicando a importância de sua realização. E aí? 3 cenários? Nem sabia que existia mais de um. Cenários de simulação. Então vai simular a ruptura, né? Vai ter uma simulação da ruptura. Quais são esses 3 tipos de cenários? Se Eles meio começa que... a surgir trincas, rachaduras, ou a brecha, né? Aí você sabe que já está começando a se romper. Aí começa a vazar através dessas trincas. Será que seria esse caminho? Vamos lá, qual que foi o que você citou aí? Vamos anotar aqui e tentar organizar algumas ideias, então. Fala aí, André, a gente Não, resumir. quando você começa a ver trincas ou brechas, né? Aí você sabe que já está Já começando tem a afetar a estrutura. uma Já presença começa. de... É assim que eu estou me baseando no que eu vi em filmes, tá? Aí Sim, começa a vazar. Começa a vazar. Aí você sabe que aí tá crítica. E também Tentar fazer tá uma muito. Posso Tá tentar fazer uma contribuição com vocês aí, não? Pode falar? Ó, eu citaria a própria instabilidade da estrutura. Assim, eu não sou especialista em barragem, não estou tentando aprender, mas isso foi uma coisa que me veio à mente assim que eu li a questão. Eu já tinha visto essa questão. Eu acho que alguém postou no Instagram a loucura que foi, muito específico e tal. E aí eu fui pesquisar na hora e quando eu li essa parte, eu lembro que eu citaria, pelo menos essa parte eu citaria, a própria instabilidade da estrutura. É uma forma, né, de uma falha, né? Ah, sei. Isso mesmo. Essa instabilidade da estrutura poderia ser expressa de qual maneira? Vamos tentar descrever alguma coisa. E qual forma de instabilidade? Um tombamento, talvez? Tombamento, É o escorregamento, né? O desligamento. Na verdade, Comparando eu acho que eu todo muro de escutaria, eu acho que para contenção, né? barragem, o escorregamento. É que o muro de tombamento. contenção ele tem, né? O tombamento, deslizamento, né? Seria algo parecido, né? Isso. Ah, tá. A gente viu até agora há pouco ali passando rapidinho o olho, na parte dos coeficientes de segurança tinha citado mesmo essa parte de tombamento, escorregamento. Tinha flutuação, se eu não me engano, que eu vi ali agora. Flutuação. É pensando assim numa barragem onde só tem água. Se tá tendo tá acumulando muita água, daqui que eles fazem, eles abrem as comportas e começam a esvaziar. Basicamente assim, né? Extravasor, né? Tem um Seria o extravasor. extravasor. Vamos dizer que o E extravasor, sei lá, todo extravasor está com defeito, ele não está conseguindo. Isso daí não vai sobrecarregar a barragem? vai. Então, Efeito no extravasor. daí vai acumulando muita água e vai Extravasor. ficar crítico.
Aham. Legal. Mais alguma coisa aí que a gente possa pensar? O próprio piping, né? A presença do O Brasil piping, não hein? tem muito disso, mas um terremoto acho que faria estrago, hein? Com certeza. Se pegar uma área que tenha, como que é o nome quando tem terremoto, mas não necessariamente no epicentro ali, Abalos sísmicos. os abalos sísmicos ali, né? Isso mesmo no Brasil pode ocorrer, então pode ser que Já houve cause, terremotos, assim, em pequenas cause, escalas, mas cause houve. impacto. Uhum. O que mais? Mais alguma coisa? Enfim, mas aí ele fala o que na questão? Ele fala aqui, ó, mencione os 3 tipos de cenários de simulação, né? Que devem ser avaliados no estudo de ruptura. E discorra sobre pelo menos um deles, explicando a importância de sua realização. Deve estar bem específico na norma, né? Esse cenário de simulação. Mas pelo menos a gente conseguiu pensar alguma coisa para pelo menos tentar escrever na prova se não tivesse o conhecimento ali. Esse cenário seria o quê? Quando estivesse rompendo, daí o que vai acontecer Não, antes, durante e depois? é um Do cenário de rompimento? simulação, eu penso assim, está simulando o que vai acontecer. Então, como que vai ocorrer essa ruptura? Quais são as possibilidades de formas de ocorrer essa ruptura? Eu penso dessa forma, né? Eu Então, achei que na deve... norma. Show. Qual É delas, no, João? na 17.188, é o item 5 que fala. Vou abrir aqui, então. Olha lá. O estudo de ruptura hipotética deve avaliar diferentes cenários de simulação, adotando hipóteses distintas de ruptura ou condições extremas. Tá dando para visualizar aqui, gente? Deixa eu aumentar um pouco. Tá. Os cenários avaliados devem contemplar, no mínimo, o descrito em cenários sem ruptura e cenários de ruptura, né? Então, sem ruptura seria o quê? Devem ser elaborados de forma a avaliar os impactos de cheias naturais no vale ajusante, sem a influência de onda de ruptura. Devem ser considerados diferentes tempos de retorno. Cenários sem rupturas devem ser analisados conforme a seguir: cheia natural ordinária, cenário de cheia natural no vale ajusante, capaz de preencher integralmente o leito menor, por exemplo, cheia com tempo de recorrência de 2 anos, e cheia de natural severa, cenário de cheia natural no vale ajusante com tempo de recorrência extremo. Recomenda-se usar no mínimo 100 anos como tempo de retorno, né? Então, seria cheias, né? Esses são sem rupturas. Deu uma cheia ali, que pode ser a natural ordinária, aí, com tempo de recorrência de 2 anos, uma chuva aí, no caso, de 2 anos, e uma cheia natural mais severa, né? Um caso mais crítico aí, que já seria uma chuva com uma intensidade muito maior, que seria no mínimo 100 anos do tempo de recorrência. E aí os cenários de ruptura. Quais são? Devem ser modelados no mínimo 2 cenários de ruptura, sendo eles associados às condições hidrológicas do Vale Ajusante. Tem a ruptura da estrutura em dia seco. Cenário de ruptura associado à cheia natural ordinária no Vale Ajusante ao nível d'água do reservatório na soleira do extravasor. E ruptura da estrutura em dia chuvoso. Cenário de ruptura associado à cheia natural severa no Vale Ajusante ao nível d'água no reservatório, pelo menos no máximo maximorum ou na crista do barramento, que deve ser estabelecido a partir do estudo de trânsito de cheias. No dia chuvoso, né, os rejeitos vão se espalhar mais longe, né, porque por contribuição da chuva, né? Nossa, mas que questão específica, né? Mas ele pede Ainda 3, tem ó, os cenários mencione os complementares, né? 3 tipos.
Cenários de simulação, é isso mesmo? Aqui é cenário Deve de ser isso. ruptura. Aqui Sem fala de 2 ruptura, lá. Não, o 5.3 está falando de dois tipos de cenários, né? Um cenário natural é o seco e o chuvoso. Aí o 5.3 fala de outros cenários, então. Né? Tem o cenário que é sem ruptura, tem o cenário de ruptura. Dentro do cenário sem ruptura tem 2. Que é cheia natural Ah, tá. ordinária e cheia Tem natural dois e severa. mais dois, né? a Aí questão tem pede cenário 3 de de ruptura? ruptura, Pede três é tipos. de 3. Aí já tem Caramba. 4 aí, né? Menciona 3 tipos de simulação. Mas ele fala os 3 tipos de cenários de simulação. Cenários de simulação. Deixa eu ver, cara. Cenário de simulação. Não tem, são palavras. Simulação não tem, né? Eu acho Simulação que tem. Ó. Tem sim. O estudo de ruptura hipotético deve avaliar diferentes cenários de simulação. então, esses cenários aí já são Pode cenários de simulação. Né? Então são todos eles. São 4 aqui, na Isso. verdade, né? São 4, hein? 2. Tem mais? Tem mais, Aline? Complementares. Tem os complementares, verdade. Vamos lá. Dependendo da estrutura avaliada, cenários complementares podem ser necessários, como, por exemplo, reservatórios com mais de um maciço devem elaborar cenários de ruptura para todos os maciços. Estruturas com pilhas localizadas a montantes devem realizar cenários de ruptura sinérgica entre as barragens da pilha. Estruturas com maciços longos devem avaliar diferentes localizações para a brecha, permitindo cobrir toda a potencial área de impacto ao redor da estrutura. As anteriores são melhores. É lá o que eu falei, os modos de falha e de mecanismos de ruptura, galgamento, erosão interna, que é o piping, Já não é liquefação, mais cenário. Cenários são 7, então, lá em cima, né? instalação do maciço. Esse aqui já é modos de falha, né? Modos de falha. Como vai falhar ali na estrutura. Esses são os cenários aqui. Dá para lembrar de cheia natural ordinária, cheia natural severa. E ruptura da estrutura em dia seco e ruptura da estrutura em dia chuvoso. Então poderia citar qualquer um desses aqui. Deixa eu salvar esse. A IA, eu joguei para a IA responder, ela falou assim: ruptura total, que é falha completa da estrutura, ruptura parcial, falha localizada com vazão reduzida, só que não é bem um cenário, né? É bem genérico daí, né, pelo visto. E mau funcionamento sem ruptura, que é tipo vertedor obstruído e com portas travadas. Uhum. Isso daí é 17.188, isso? NPR 17188. Gabriel, na outra norma tem no anexo, fala de cenários de rupturas. Tem 4, Então, peraí, deixa que eu deve estar só. se referindo mais à outra norma, a 13028. A que eu baixei lá, né? Tá. Isso. Tá nos anexos? Isso, é o A.4. A.4 está na página 17 da norma. É isso mesmo. Cenários de ruptura. Esses estudos devem ser feitos analisando eventuais debilidades que possam levar a estrutura ao colapso. De acordo com o modo de falha discutido tal, para tanto, deve ser feita uma análise criteriosa das fundações, das ombreiras e do sistema extravasor. Pelo menos a gente citou o sistema extravasor aqui. Das ombreiras e das fundações. Então, tem que ser analisada a fundação, ombreira e sistema extravasor. Quando solicitada para eventos extremos ou em outros potenciais gatilhos que induzam a ruptura, como, por exemplo, eventuais obstruções do extravasor. Recomenda-se realizar pelo menos 4 cenários de simulação. Quais são eles? Dia ameno,
apenas da cheia natural, sem inserção dos volumes advindos da ruptura. Dia chuvoso, apenas da cheia natural, sem inserção dos volumes advindos da ruptura. Dia ameno, incluindo os volumes advindos da ruptura, e dia chuvoso, incluindo os volumes advindos da ruptura. Portanto, o desenvolvimento de uma análise de potenciais modos de falha deve ser um procedimento sistemático, beleza. Continua sendo, então, no dia seco e no dia chuvoso, né? Agora ele mudou o nome do seco para ameno, mas ele acrescentou em cada um deles os volumes da ruptura, né? Uhum. Ruptura em dia seco, ruptura em dia chuvoso, e o cenário complementar seria falhas, mau funcionamento de vertedouros, comportas. Bem específico isso aqui, hein? Bem específico. Há um cenário que a IA deu como resposta aqui, por exemplo, ruptura em dia chuvoso, que é mais severo. Considerado mais severo, pois combina a liberação súbita do volume do reservatório com a contribuição das chuvas, aumentando a magnitude da onda de cheia. A importância está em estimar parâmetros como tempo de chegada, profundidade da lâmina d'água e velocidade do fluxo, garantindo que os planos de emergência contemplem condições extremas. Quem fez a prova, acho que não ficou feliz, não. Pô, Isso, o pessoal isso aí tava derrubou reclamando. o geral. Bem pesada, né? Então, vamos dizer que quem estudou barragem já estava sendo que a banca ela cobra isso daí, desenrolou alguma coisa, mas tirar a nota máxima Mas não é ela para não tinha poucos, né? costume de cobrar isso? Barragem, sim. Agora, esses termos aí. Que são cenários de ruptura, simulações computacionais ou estudos teóricos que reproduzem situações hipotéticas de falha na barragem, considerando diferentes condições de clima e operação. Deixa eu ativar esse Bluetooth aqui. Cuidado. Meu mouse aqui tá péssimo. Deixa eu ativar o outro. Dex. Essa funcionar. Então, se fosse resumir esses três tipos, né? Em dia seco, ruptura em dia seco, considera a falha da estrutura sem contribuição de chuvas, avaliando impactos com base apenas no volume do reservatório, né? Uhum. Em dia chuvoso, falha durante evento de precipitação significativa, aumentando a vazão e a energia da onda de cheia. E o cenário complementar, que inclui falhas parciais, mau funcionamento de dispositivos ou diferentes localizações da brecha. É isso. Então, é isso. Os componentes estruturais são analisados as fundações, ombreiras, sistema extravasor. Os 4 cenários básicos é o dia ameno sem ruptura, dia chuvoso sem ruptura, dia ameno com ruptura e dia chuvoso com ruptura. Avalia basicamente as cheias, né, naturais ali. Inclui ruptura de barragem, volume, combina chuvas intensas com rompimento. Então, meio que combina chuva com rompimento, com volume, em várias situações. Envolve equipe multidisciplinar, né, engenheiro civil, geotécnico, hidrólogos, geólogos, segurança. Produto final, resultado é a elaboração dos hidrogramas de ruptura, que é os gráficos que mostram a variação do fluxo d'água ao longo do tempo após a falha, e suas características geológicas. Beleza. Vamos que vamos, muito específica essa questão. Quem fez deve ter ficado pistola. Vamos lá. Considerando que os parâmetros de brecha são estimados a partir da identificação dos cenários, com os modos de falha
e mecanismo de ruptura especificados. Cite 2 dos principais parâmetros de uma brecha típica. E 5 pontos valia mais ponto. Grandes de brecha são estimados pertinentes. Tem os cenários, modo de falha. Cenário. São 2 parâmetros para uma brecha típica. Então tem mais. Né? Aí já está perguntando especificamente dessa brecha, que é a brecha típica, né? Teria que conhecer os tipos de brecha e com a identificação dos cenários e os modos de falha. Os modos de falha são aqueles que nós citamos: galgamento, piping, o que mais que é, né? Piping, Liquefação. Liquefação, e tinha instabilidade, eu acho, ali que apareceu na outra norma também. Estabilidade do maciço. E fazer uma correlação com esse tipo aí, né? Com brecha típica. Nossa, é louco. Bem específico mesmo. Ver se a gente acha alguma coisa. Alguém quer tentar alguma coisa aqui? Tentaria imaginar uma brecha aí e tentar explicar ela. Tenta aí. Tenta aí. Tenta falar. Não, se eu estou olhando uma barragem, e eu vejo umas trincas aparecendo, assim, umas brechas. Uma brecha típica. Uma brecha típica. Se você for comparar com uma trinca, igual você está falando, o que são os parâmetros de uma trinca? Formato? Espessura? Largura? Espessura, né? Tamanho dela. Exatamente, é verdade, o formato, a profundidade. geometria, né? A geometria envolvida também. A geometria, a espessura. Geometria, o formato, a espessura, a localização também. Onde ela está. Direção, né? Direção, que a gente tem, por exemplo, tem trinca longitudinal, trinca transversal, aí tem profundidade da trinca. Pensando também em trinca de pavimento, né? Tem trinca couro de jacaré, quando junta a horizontal com a vertical, né? Uhum. No concreto tem uma que é circular, né? Circular. Isso. Funcionamento? A gente vai jogando de concreto armado para ver se acerta alguma, né? Aí se a gente pode realmente fazer correlações, né? Se a gente pensar, por exemplo, no piping ali vai gerando uma brecha, né? Ou não? Será que a gente poderia pensar assim? Ela vai meio que formando uma brecha ali, que vai ter percolação da água e vai aumentando, né? Conforme vai tendo uma maior percolação, vai ter um aumento ali dessa brecha que vai chegar numa situação mais crítica, pode chegar numa situação mais crítica de ruptura do maciço. No galgamento, eu acho que não, né? Porque o galgamento passa por cima, não sei como que poderia correlacionar uma brecha com galgamento. A liquefação faz sentido, né? Que o solo meio que se desfaz ali, né? O material. Então, nessa perca de estabilidade, ela vai gerar brechas que vai favorecer a ruptura também. Então, meio que dá para fazer umas correlações assim, né? Se a gente for parar para pensar. Quanto mais chuva ali, né? Com rejeito misturado com tudo, também vai ter um impacto maior. Enfim. Creio que é mais nesse sentido. Certo. Então vamos ver na norma agora. Que agora. Então, resumindo, a gente falaria, tipo, geometria seria Espessura ou largura, né? Tamanho, sei lá. Mas aí isso aí entraria em geometria, não entraria? Geometria. A geometria seria o formato, né? Formato Isso. ali também, né? Formato e dimensão da brecha. A localização. Localização dela na barragem, né? Se for no meio, no canto, né? Alguma coisa assim, né? Mais em cima, sei lá. Ou a direção. Direção.
Alguma coisa tinha que sair, né? Vamos ver. O que é parâmetro de brecha? A partir da identificação dos cenários, com os modos de falha e mecanismos de ruptura especificados, os parâmetros de brecha são estimados. Os principais parâmetros de uma brecha típica são os seguintes. Tempo? Nem pensei TF no tempo. é o tempo, é verdade, quanto tempo que ela está lá, tem que ser monitorada. É o tempo de formação da brecha. Então tem que ter um monitoramento disso, né? Ela começou É pequenininha, verdade. aí tipo, daqui um mês como que ela vai estar? Daqui 2 Igual o meses tempo como que de ela vai estar? formação, Faz declividade isso também, né? lateral. Concreto, né? Quando a gente monitora a trinca, né? Com aquelas lâminas lá, né? Fissurômetro, Que vai os anotando, né? fissurômetros. Aí vai Fissurômetro, vendo exatamente. se ela está estável ou se ela está em movimentação, né? Se ela está ativa. Se ela está ativa, seria. Beleza. Então, tempo de formação da Tempo. brecha é importante. Não lembramos disso. Z é a declividade lateral da brecha. Alude lateral para uma brecha trapezoidal. B, Brecha tesão, trapezoidal. é a largura da base inferior da brecha. É tudo voltado com a geometria, né? A gente citou a geometria, mas aí tem cada parâmetrozinho, né? Declividade lateral, a largura da Tem. base inferior, largura média tomada na metade da altura da brecha, a altura final da brecha, tudo parâmetros voltados à geometria, tudo a gente meio que generalizou. A única coisa que ele abre aqui em várias situações ali. EP é a elevação do piping, referência do controle de orifício, somente aplicado ao modo de falha de erosão interna, né, no caso do piping. Seria aquele tubinho, né? O tamanho do tubo, vamos dizer assim, elevação do piping. Independente do mecanismo de falha, a estimativa da altura final da brecha deve ser obtida pela maior diferença de nível entre crista da barragem e o terreno natural. Então era Largura da brecha. daqueles 1, 2, 3, 4, 5. Eram 6 e eles pediram 2 nessa, né? Uhum. Será que se colocasse geometria, ele consideraria? Se geometria da brecha. Formato da brecha. Não é. Não sei se ele consideraria ou não ali. O cara teria que ser bonzinho, hein? Teria que ser bonzinho. Mas pensar em alguma dessas, né? Largura média, largura da base, altura. O mais fácil é a altura final da brecha. A altura final da brecha. E o E o tempo de tempo de formação da formação. brecha. Seria as mais fáceis de lembrar. O tempo de formação e a altura final da brecha. Acabou. Acertaria duas aqui. Eu ia falar, né? Achei Extremamente. De trinca e interessante. rachadura, uma brecha deve ser uma coisa bem maior, né? Bem grande. Então, isso que eu ia falar. Porque ele fala ali em brecha trapezoidal. O negócio tem o formato de um trapézio, cara. Nossa, tem que estar já E aí gritando ela lá, né? tem. Você tem a largura da base inferior, largura média. Então, tipo, você tem larguras diferentes que o negócio tá variando, né? De um ponto ao outro. E a altura final, o negócio deve ser enorme. Ó, é até considerado volume da brecha de ruptura. Volume potencialmente mobilizável. Volume da brecha de ruptura. Eu mandei no chat aí um esqueminha sobre a questão anterior. Eu fiz uma outra aqui também. Não vai abordar tudo, mas pelo menos alguma coisa tem. Características físicas que determinam a forma geométrica e o desenvolvimento temporal de uma brecha. Basicamente está relacionado com o formato e com o tempo. É isso mesmo, o parâmetro da brecha. Está relacionado com as características de geometria e o desenvolvimento temporal, ou seja, como que ela está se desenvolvendo com o tempo. Pensar nesse sentido.
Beleza, então. Com essas informações a gente conseguiria responder. Mas bem específico mesmo. Pois eu vou salvar esse arquivo aqui. Pra gente colocar nos resumos lá, alguma coisa do tipo também. Uhum. Beleza. Tem no chat, eu mandei 2 imagens do resuminho que foi visto. Cenários principais para a simulação de ruptura hipotética. Ruptura em dia seco, ruptura em dia chuvoso, cenário complementar. Em dia seco, considera a falha da estrutura sem contribuição de chuvas, avaliando impactos com base apenas no volume do reservatório. Ruptura em dia chuvoso, simula falhas durante eventos de precipitação significativa, aumentando a vazão e a energia da onda de cheia. E o cenário complementar inclui falhas parciais, mau funcionamento do dispositivo ou diferentes localizações da brecha. E o outro, modos de falha da barragem. Isso aqui é importantíssimo, hein, gente? Isso aqui eu acho que é o... Faltou uma aqui na outra norma, né? Galgamento, né? Seria a água ultrapassa a crista da barragem, erodindo maciço. Erosão interna, que é o piping, percolação da água remove partículas, criando canais internos. Instabilidade estrutural, deslizamento do talude, liquefação ou perda de resistência. Lá na norma, ele fala de... Aqui. Galgamento, erosão interna, ele separa a liquefação e instabilização do maciço. Existem diversos modos de falha. Eu vou salvar esse também. Quem tá Quis querendo? fazer um resumão lá no notebook. LM. Então, beleza, gente. Eu acho que, pelo menos para a gente começar os estudos de barragem, já ajuda aí. Pois a Carol vai vir com um apanhado aí mais específico. Ficou de fazer tipo uma aulinha aí. Pois. E também os parâmetros, esqueminha dos parâmetros. Né? Ah, você fez outro? Vou mandar. Mas é basicamente os parâmetros, né? Tá. Parâmetros de uma brecha típica. Tempo de formação da brecha, declividade lateral da brecha, largura da base inferior da brecha, altura final da brecha, elevação de piping. Faltou o tempo aqui. Tem de tempo, formação. ETF. Aqui, perdão. Tempo de formação. É. Show de bola. Maravilha. Esses esqueminha eu tô colocando tudo lá no no Drive, né? Resumos da CESP. Beleza. O André, pode fazer sua parte agora, então. Pode dividir um pouco aqui. Mas não tem mais uma questão, se quiser. Tem mais uma de ambiental. Ou se você quiser tocar com a de ambiental, então vou no banheiro aqui. Ah, você não vai fazer de ambiental, então? Você que manda, se quiser. É porque já é 8h40, né? Pode Não, dividir um pouco, por pelo mim não menos. tem problema, né? Ah, então tá bom. Então beleza. Deixa eu sair no banheiro aqui, então, rapidão. Ah, sim. Tainara que entrou. Boa noite, Tainara. Boa noite. Tá noite, vendo Tainara. do TCE do Mato Grosso do Sul. Foi só a segunda questão, agora vai ser a primeira. Tá joia. Daí, se não der para fazer nada hoje do TCE do Paraná, a gente continua na semana que vem. Na semana passada a gente fez a primeira. Daí falta mais duas. Deixa eu ver.
Questão 2, 3, 4, 5. São 5 questões. 4 questões e um parecer, na verdade. Essa daí é do Paraná. Parâmetros de brecha. Para quem quiser ver, ela tá no Drive, tá na descrição do grupo, né? Tô fazendo resumos da CESP. Tem uma de licitação também, esse aqui é da CESP, tem da Bunesp também. Daí da parte de ruptura de barragem, isso daqui, que a gente tá vendo hoje. Parâmetros de brecha e falta um. Falta modo de falha. Pronto. Esperar o Gabriel voltar. Eu tava falando aqui, o microfone é desligado. Uhum. Vamos lá. Boa noite, viu, Tainara? Acho que ela chegou agora, né? Boa noite. Vamos lá, então. Agora, a outra questão também com foco ambiental, né? Bastante atenção para ambiental, barragens, enfim, que é bem chance grande, então, de cair novamente. Vamos lá, dar uma lida aqui. A empresa Ômega Indústrias foi flagrada realizando despejo de resíduos industriais tóxicos em um curso d'água, que atravessa uma área de preservação permanente, APP. A conduta foi constatada por agentes ambientais federais, que autuaram a empresa e seus responsáveis diretos. Posteriormente, foi instaurado inquérito policial, processo administrativo ambiental. A partir da situação hipotética apresentada com base na Lei dos Crimes Ambientais, 9.605, redige um texto dissertativo respondendo de forma fundamentada aos seguintes questionamentos. Questão 1. A empresa Ômega Indústrias poderá ser responsabilizada penalmente pelo crime ambiental? É dissertativo, então tem que ter uma estrutura, né? A outra foi discursiva? Redige um texto dissertativo na outra, né? Ah, Dissertativo, tá. texto Então tem dissertativo. que ter início, meio e fim. Isso é bem Tem que ser organizadinho. bem organizado isso. Tem estrutura assim. Então, Jogando resíduos tóxicos no rio. a Preservação empresa permanente. então É, jogou é crime resíduos. ambiental, né? Crime ambiental. Aí a pergunta aqui é se a empresa, né? Tá falando de CNPJ, né? A empresa Ômega Indústrias poderá ser responsabilizada penalmente pelo crime ambiental? Sim. Se a É resposta sim, é essa, né? sim.
Ué. Obviamente que sim, né? É porque, assim, acho que poderia gerar dúvida, porque as pessoas podem pensar, penalmente vai ser a pessoa física, né? Os responsáveis físicos apenas que vão responder penalmente. Aqui, como está falando de, vamos dizer, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, PJ, né? Uma empresa aqui. Salvo Mas engano, creio que é, sim. se for pessoa jurídica, em caso de crime ambiental, a pessoa jurídica é penalizada, né? E, se eu não me engano, acho que é uma das únicas exceções que tem para pessoa jurídica ser penalizada em caso de crime ambiental. Penalmente. Mas como que ficaria essa questão penal para a empresa? Vai ter um responsável, vamos dizer, um engenheiro responsável. Mas aí já passa a ser a penalização para a pessoa física que é responsável pela empresa. Mas ele vai ser o responsável pela empresa, ele vai representar a empresa. Daí vai Tá, afetar mas aí eu diretamente a acho que empresa, né? vai ter a penalização das pessoas físicas responsáveis Não, e todas as pessoas creio eu envolvidas vão, que a vão empresa responder. também vai. Sim, isso é certeza. Aí a Isso. empresa provavelmente também vai ser penalizada, né? Por Através do exemplo, quê? Brumadinho. Não sei se alguém foi penalizado, duvido. Mas quem seria Multas, né? penalizado de Brumadinho? Os A, engenheiros responsáveis, os a Vale gerentes, Verde? É os Vale Verde, né? Que Vale, né? A Vale. empresa Vale teve é uma a, multa, teve é multa a para Vale que pagar, seria responsável, né? os reparos, né, perante a Isso. sociedade, as famílias Indenizações, né? que sofreram danos, as indenizações, né? Então tem a Feita essas- Vale, tem os engenheiros responsáveis, todos que participam. Mas a Vale seria a maior responsável, né? Uhum. Vamos, Então, e quem seria penalizado da Vale? Seria o gestor, o CEO da empresa? os responsáveis técnicos, os responsáveis pela gerência, né, Que dá a palavra Ó, final, né? Bom, eu acho que penalmente é porque quando está estudando direito penal, aí entende-se que é subjetivo, né? É por isso que pessoa jurídica não pode ser penalizada de acordo com o direito penal. A única forma de ser penalizada é no crime ambiental. E as formas de penalização são multas, prestação à comunidade, esse tipo de coisa. Eu não sei se os responsáveis ficariam presos ou coisa desse tipo, não. Eu acho que não. Sim. eu acho que sim. Acho que Ah, tem que ser. dependendo do tipo de dano ambiental, acho que pode ser preso sim, eu acredito. Não, alguém será preso, alguém seria preso, né? Uhum. É, então, no caso de Brumadinho, daí teve o caso de indenização às famílias, né? Uhum. Famílias Teve afetadas. realocação das famílias, né? O pessoal teve que construir novas casas em novos lugares. Serviço à comunidade, o pessoal até reclama até hoje, mas não sei se vocês se lembram de alguém sendo preso ou coisa do tipo em Brumadinho, É difícil, hein? Sendo preso, não. ou sendo pelo menos acusado, tipo, eu não lembro de alguém, eu teria que pesquisar, mas eu acho que não. Eu sei que teve multa, teve pena, teve prestação à comunidade até hoje, mas penalmente, Tem, assim, alguém família. foi encarcerado, eu acho que não. A gente pode dar uma pesquisada na IA e ver, mas acho que não. Aquele negócio, né? Pra ser preso Alguém vai só se ser não pagar diretamente pensão. responsabilizado, né? Pode ser o engenheiro estrutural que emitiu um Ninguém foi laudo preso. falso, Foram presos na né? época 8, né? Só de forma preventiva, mas até o momento ninguém foi preso pelo rompimento da barragem. A IA falou aqui, ó, sim, houve prisões em ambos os casos, embora as consequências jurídicas ainda estejam em evolução. No rompimento da Mariana, foram apresentadas denúncias criminais contra 21 pessoas por homicídio qualificado em virtude do rompimento da barragem. Porém, até o momento, há registro de que nenhum dos acusados foi definitivamente condenado à prisão por esse evento.
E o de Brumadinho foram emitidos mandados de prisão para 5 pessoas, incluindo funcionários da Vale, da empresa de vistoria, TUV, relacionado ao desastre. 15 de fevereiro de 2019, outras prisões ocorreram. 8 funcionários da Vale foram detidos sob suspeita de homicídio. Mesmo assim, segundo uma matéria de 2025, 6 anos após, ninguém foi efetivamente punido. Não, mas só o fato de ter havido prisão preventiva, então sim, pode sim. O responsável pode sim ser Sim. penalizado. Então, me equivoquei, mas... Alguém seria preso. Eu achei que a penalidade da empresa seria com multa, esse tipo de coisa, mas não. Se houve prisão preventiva, então sim, alguém pode ser preso. Sim. É. Beleza. Então, enfim, se fosse para resumir aqui, né? Então, Só a que daí no empresa caso, Ômega... ele quer saber com base na lei de crimes ambientais, né? É. Uhum. A resposta. Depois vocês já querem consultar a lei ou deixa para o final? Vamos tentar responder primeiro. Vocês que mandam. A gente pode ir vendo aqui. Depois a gente vê tudo na lei. Então, vamos tentar resolver aqui, né, da forma com que a gente conseguir concluir aqui em conjunto e depois a gente vê exatamente a letra de lei, então. Vocês querem complementar mais alguma coisa daqui? A resposta é sim, né? E é só correr agora. Aí teria Tentando que escrever, né, bonitinho e desenvolver. tal, né? Lógico. Então, beleza. Aí na 2, quais são as sanções penais que podem ser aplicadas às pessoas físicas envolvidas? Agora está falando das pessoas físicas, olha lá. Prisão, Olha só, multa, indenização. agora sim é pessoa física. Hum. E ele já pergunta quais são as sanções penais, né? Pode ser prisão, pode ser multa, pode ser indenização, Pensão. né? Talvez até, não sei se de repente, eu não sei se a cassação do registro ou suspensão da atividade é alguma coisa desse tipo, né? Cassação do registro profissional. Isso. Uhum. Vocês falaram mais alguma coisa aí também antes? Multa, prisão, indenização, né? De alguma forma, reparo. Indenizações. Daí, no caso, reparo ambiental. Imagino, eu teria que reparar os danos ambientais causados, talvez. Eu acho que seria da pessoa jurídica, cara, o reparo. Reparos ambientais? Verdade, hein? E agora? Vou deixar um ponto de interrogação aqui. Que reparos ambientais na pessoa jurídica. A gente confirma isso. Uhum. Mais alguma coisa? Só que quando fala penal, é basicamente prisão e multa, né? As outras seriam mais civis, né? Uma coisa Administrativas, né? assim. Uhum. Isso. Administrativa, Essa parte. civil. Penal é multa e prisão, basicamente. É detenção ou reclusão, dependendo do crime. Eu acho que quando sair o padrão de resposta da banca vai ser exatamente isso aí, André. Detenção de não sei quantos meses a não sei quantos anos ou reclusão. Acho que vai ser essa a resposta. Quantos anos, né? É porque o Quanto crime ele será fala que é? assim, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou multa, né? Quanto vocês chutariam aí para... Aí ó, o valor, aí a quantidade é difícil. Ó, o tempo é meio difícil, hein? Eu diria que de 2 a 6. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria nisso. 3 a 6 anos? Só que aí depende do tipo de crime, né? Qual crime que seria esse? Cumprimento de Ambiental? barragem? Não, mas Crime daí ambiental. tem vários tipos de crimes ambientais, né?
Qual seria específico? Ah, tá. Jogar resíduo tóxico. Aí tu deve ter lá um crime ambiental específico, né, de jogar resíduo tóxico em rios. Em área de APP, área de Isso. preservação Daí permanente, curso d'água. quando vocês dão de cadeia para a pessoa que faz isso? Uns 12 anos. Bom, Reclusão acho que não é. Vai dar detenção de 6 meses a 2 anos, alguma coisa assim. Ou multa. deve estar oscilando aí nessa faixa É, que a Tainá falou aqui. Acho que a faz parte aí. sentido, assim. 6 meses a 2 anos. Ou multa. Se seguir aquelas que a gente viu lá de Campinas, aí tem redução para alguma condição aí. Colaborar com as autoridades, alguma coisa do tipo. Reparar, né? Fazer o reparo ambiental, bem É que a provável que gente até tenha falou alguma coisa. indenização aí, mas daí no caso, eles jogam um resíduo tóxico no curso d'água. Que indenização eles teriam que fazer? Porque daí vai afetar o quê? A pesca, de Uhum, pessoas que dependem da pesca, né? provável. Ou então alguém acaba tomando água contaminada, Né? Pode gerar alguma consequência de saúde para a né? população ribeirinha, ou sei lá, alguma coisa do tipo, da comunidade. É exatamente o que aconteceu na barragem de Mariana. A gente estava falando de barragem na outra questão. Verdade. No litoral ali do Espírito Santo, lá onde deságua o rio, não lembro qual rio agora, o pessoal é proibido de pescar numa região até hoje. Já tem 10 anos, né? Que aconteceu. Então o Uhum, dano é enorme mesmo. sim, faz sentido mesmo. Beleza. E a última questão, olha lá, a 3. Há possibilidade de atenuação ou de substituição da pena privativa de liberdade para as pessoas físicas responsáveis pelo crime, caso elas venham a ser condenadas? Então já Acredito está que sim. afirmando aqui. Por exemplo, elas Sim. jogaram produto tóxico ali. O mínimo que elas poderiam fazer, de alguma forma, limpar aquilo, né? Tentar limpar aquilo. Para reduzir a pena, uma coisa assim. Uhum. Compensação ambiental, indenização, e seria tudo isso, né? Aí que entraria a parte que não é penal. Compensação ambiental. É, É que não se trata, por exemplo, de árvore, de vegetação, né? Se cortar a árvore, ter que plantar lá uma quantidade X para compensar o que é, foi desmatado, por exemplo. Não é o caso, exatamente. mas Daí no caso ali seria a limpeza, né, do rio, do curso d'água, né? Desassoreamento. exato. Mas agora, isso eliminar a pena, isso não vai acontecer. Pode até atenuar, Eu mas acho que é diminuir. atenuação, né? Porque É, daí vale muito a pena para a empresa, né? Ah, se der ruim, é só limpar já era, né? é. Multas É, também. deve reduzir, no caso. Sim, vai Reduzir a pena. atenuar a pena. Reduzir a pena através da compensação ambiental. Aí toda aquela Contrapartida história, né? social. Contrapartida social. O que seria essa contrapartida social? Fazer campanhas, às vezes até obras para o Estado, algo do tipo. Uhum. Mas aí eu não deve ser algo explícito assim na lei, não, imagino. Só anotar aqui pra gente arriscar. E multas, Eu né? sei que
dessas de. Muito Não sei se é de Brumadinho, uma dessas aí a Vale vai ter que pagar uma boa parte do anel viário da região metropolitana de BH, como uma das multas aí. Essa seria uma contrapartida social. É, Uhum. Indenização? E as indenizações, será que entra aqui também? Acho que a indenização vai entrar eu acho mesmo que, se não seja para compensar, né? Mas eu acho que talvez como sim. atenuação à substituição. Não. Uhum. Indenização. É isso, né? As multas, né? Que vai ter que ser pagas. Não sei se a multa vai reduzir, né? Eu acho que a multa já é obrigação. Se tiver multa, vai ter que pagar de qualquer Mas jeito, daí né? a multa é na parte penal, daí, né? É, É seria isso. mais isso, né? Compensação ambiental, contrapartida social e indenizações. Lembrando que aqui tem que ser dissertativo, essa questão. É dissertativo. Tudo, né? Aí teria que escrever tudo bonitinho aqui, né, gente? Ó, teria que fazer É. um textinho, tá? Organizar. Isso aqui é só um esquema só, e teria que fazer toda uma Fazer um elaboração. brainstorm, né? Tira um print e É, joga para IA fazer a dissertação disso. é verdade. E faz É, mesmo. é. Mas vamos lá, vamos pegar a lei agora, a 9.605, aí a gente volta em cada uma e tenta ver de acordo com o que a lei fala. Lei 9.605 de 1998. Para ver se isso daí cai nos concursos. Acho que algum dos concursos cai. Deixa eu ver. Ó, já no artigo 3º já deve estar a resposta aqui, ó. As pessoas jurídicas... Vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito... Sim, deixa eu aumentar aqui. Agora foi demais. Ó, então, vamos lá. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Então, beleza, vai ser responsável penal também. Conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Em que caso seria isso? Esse aqui é crime ambiental de forma geral, né? Que é para crimes ambientais, né? Tô falando aqui, a lei, ó, ela dispõe sobre as sanções, né? Sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, entendo eu que qualquer atividade que seja lesiva ao meio ambiente, tiver dano ambiental, vai valer essas sanções. É porque o artigo 4 fala assim, né? Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, cadê? Sempre que sua personalidade for obstáculo. Em que caso a personalidade é obstáculo para o ressarcimento de prejuízos? A empresa está falindo, ok? Tá. Eu não sei dizer sobre isso, não. Aí ela citou o artigo 3º, que eu acho que você acabou de ler, né?
Porque no terceiro fala que as jurídicas serão responsabilidade administrativa, civil e penalmente também. Então, além disso, após a decisão do STF, consolidou-se que a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da imputação simultânea à pessoa física. Seria isso, Tainara? Ó, a pergunta da Tainara. Imagina uma empresa mineradora que provoca um grande desastre ambiental, como o rompimento de uma barragem. Durante o processo judicial, verifica que os sócios transferiram bens da empresa para seus patrimônios pessoais, ou criaram outras empresas de fachada para evitar o pagamento das multas e indenizações devidas às vítimas e ao poder público. Nesse caso, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, isto é, levantar o véu societário e atingir diretamente o patrimônio pessoal dos sócios e dos administradores, para garantir o ressarcimento dos danos ambientais. Exemplo real, Show. no desastre de Mariana e Brumadinho, o Ministério Público e outros órgãos buscaram a desconsideração da personalidade jurídica da Samargo, da Vale e da BHP, alegando que as empresas usaram sua estrutura societária para dificultar a reparação dos danos ambientais humanos. Exemplo real, hein? Muito bom. Beleza. Então é isso que eu acabei voltando aqui. Então, da nossa questão, né? Pode ser responsabilizada? Pode. Basicamente é isso, pode, né? De acordo com o artigo 3º, tanto penal quanto civil como administrativamente, a pessoa jurídica pode ser penalizada. E não exclui, né, se quiser citar, que não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, as autoras, coautoras e os partícipes da situação que gerou o fato, no caso, né? Beleza. E aí, quais são as sanções penais que podem ser aplicadas às pessoas físicas envolvidas? Artigo 54 fala aqui. Pessoas físicas, né? 54. Da poluição e outros crimes ambientais. Causar poluição? Não, acho que não é isso. Você tem que achar qual crime é especificamente. Aí ela não citou, ela citou do 54 e em diante, né? Que fala dos crimes ambientais. Também no caso é pena privativa de liberdade, que é reclusão ou detenção, além de multa. Tem um assunto específico para Aqui. poluição de. É 54 mesmo. Ó, se o crime ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, de acordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos, pena reclusão de 1 a 5 anos. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, quem deixar de adotar quando esse senhor exigir a autoridade competente medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou reversível. Então, vai causar poluição, né, de qualquer natureza em nível, lançando resíduo sólido num curso d'água. Vai gerar danos à saúde humana.
pode provocar mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Entra aqui sim, realmente faz parte do artigo 54. Aí a pena é de 1 a 4 anos e multa, essa é a pena. Então, olha lá, a Tainara estava praticamente certa, ela citou de 2 a 6, né? De 1 a 4 anos e multa. E multa. Aí, se o crime for culposo, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Culposo é quando não tem o dolo, né? Não teve a intenção de ocorrer, né? Então, aí é menor, aí é de 6 meses a 1 ano. Agora, se o crime, aí entra nesse caso aqui, ó. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público, pode acontecer. Pode tornar a área Então, urbana. da questão lá, vai depender dos danos que forem causados, né? Nesse Não caso, é? se tiver um dano Então, maior, aí já é de 1 a 5 já. então não tem uma pena específica, né? Porque pode ser vários tipos de penas. Pode ser reclusão, no caso é reclusão, né? A pena é reclusão. Aí o que vai variar é quantos anos. A regra geral é de 1 a 4 anos. Se for culposo, não tiver dolo, aí é de 6 meses a 1 ano. Aí se tiver essas condições aqui agravantes, aí já entra para 1 a 5 anos. Então, de forma Incorre nas geral, uma das penas é pena privativa de liberdade. Que, nesse caso vai ser reclusão reclusão. ou detenção se for Ou culposo. detenção, se for culposo. É isso mesmo. Esse artigo 54 aqui, ó. Uhum. Daí tem penas restritivas de direitos também no artigo 8º. As penas restritivas de direitos são prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial, prestação pecuniária e recolhimento. É que está falando, né, quais são as penas restritivas de direito, na verdade, né? Naquele caso específico, no caso específico nosso, é reclusão. É o da questão, que é o que cita aqui, né, que é o lançar resíduos industriais, está gerando uma poluição ali e tal. Nesse caso é agravante, né? O caso agravante que seria de 1 a 5 anos, esse caso específico. Aqui, reclusão de 1 a 5 anos. Basicamente seria isso. É que aí ela deu como sanção a pena privativa de liberdade e as penas restritivas de direito também. Tem mais uma citação aqui de resíduos? Resíduos. Produzir, processar, embalar, importar, comercializar, tal, substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, de acordo com as exigências estabelecidas em lei. 1 a 4 anos também. Na mesma pena incorre quem manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, retira resíduos ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida na lei. Entraria aqui também, né? Está despejando resíduo que é um resíduo perigoso, né? Mas aí entra na mesma coisa, a reclusão também de 1 a 4 anos, né? É que lá o agravante de 1 a 5 anos. Mas eu acho que é muito difícil, né, da pessoa lembrar exatamente essa. Citaria a reclusão ali. Também. Isso. Só que a pena restritiva de direitos dela é mais administrativa, né? É que deve ter outras situações aqui. Só que como ele pede Detenção. penais é mais multa e detenção e reclusão. Reclusão. Qual que é a diferença de detenção e reclusão? É o tempo. A detenção é mais leve.
É só o tempo, só? É que detenção tem meses no nome. 6 meses a 2 anos. Se for só ano, é reclusão. A detenção, ela fala que é regime inicial aberto, alguma coisa assim. Reclusão, regime fechado. É algo do tipo assim. Se não me engano, a reclusão você faz em fechado, né? A detenção ela pode ser abrandada ou para você ficar em casa ou para você fazer medida, né? Tipo, assinar e tal. Se não me engano, a diferença é essa. Sim. Isso, o regime é semi-aberto ou aberto. Nunca começa em regime fechado, né, a detenção. A reclusão já É só regime fechado. condenado pode. Não, não fala que é só. Fala que é semi-aberto ou aberto também. Conforme a pena. O condenado pode iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. A inicial, né? Então a inicial é regime fechado. Vai ter as condicionais. A reclusão ela é mais grave, a detenção menos grave. O regime inicial pode ser fechado na reclusão e na detenção não pode ser fechado. Reclusão é na penitenciária, detenção pode ser uma colônia agrícola, albergue. Reclusão geralmente homicídio, roubo, detenção, lesão leve, desacato. É que aí tem vários crimes ambientais, né? Não dá para falar. Beleza. Mais alguma coisa aí? Complementar? Estou vendo aqui que as penas restritivas de direito elas podem substituir as privativas de liberdade, dependendo do grau do crime, né? Se for mais brando. Se for crime culposo, no artigo 7º, né? De até 4 anos, aí pode ser revertido para restrições de direitos. Onde que você viu isso? Artigo? Artigo 7º. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Beleza. Vamos lá. Tá. 3 é a possibilidade de atenuação ou substituição da pena privativa. É essa aí, né? Para as pessoas físicas responsáveis pelo crime, quando elas venham a ser condenadas. É o artigo 7. É exatamente esse artigo, né? Que a gente está vendo aí. Então, há possibilidade? Sim, né? Quando se tratar de crime culposo, ou for aplicado pena privativa de liberdade quando for menos de 4 anos, né? Inferior a 4 anos. Quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeito de reprovação e prevenção do crime. Aí. É quantas linhas são na prova para fazer a dissertação? Acho que era 60, não é? As 60 linhas? Do que eu ouvi falar, acho que era 60 as duas, né? 60 cada uma. Acho que é as duas, se eu não me engano. É Alguém 30 cada confirma? uma. Não é certeza, hein? Eu vi lá no grupo do Zap. Ah, são circunstâncias que atenuam a pena.
baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Então, se a pessoa tiver só não tiver instrução e tal, escolaridade. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação 30 linhas significativa por da degradação questão, né? ambiental causada. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental e colaboração com os agentes encarregados da vigilância do controle ambiental. Aqui, ó, tem atenuação aqui fala mais sobre a atenuação da pena. Se a pessoa tem baixo grau de instrução, se ela se arrepender, se ela avisar do perigo iminente, se ela colaborar com as agentes de vigilância e de controle ambiental. Aí tem os casos que agravam a pena, tem os casos que atenuam, os casos que agravam. Se reincide o crime ambiental, se o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, agindo o trem, colocando em perigo, né? Concorrendo por danos à propriedade alheia, enfim. Várias situações. Domingo, feriado, à noite, em época de seca ou inundação. Emprego de métodos cruéis, mediante fraude, mediante abuso do direito de licença. Envolve funcionário público. Peguei no chat a dissertação bem estruturada que a IA fez sobre essas três questões aí. Em até 30 linhas, né, que eu aceito pela banca. Não dá para abrir, né? O textinho só fica pequeno. Só se você copiar e jogar no Word. Tô sem scroll nesse mouse aqui, tá horrível. Deixa eu ver. Tá dando para ler? Sim. A Lei de Crimes Ambientais estabelece mecanismos para a responsabilização penal de condutas lesivas ao meio ambiente, assegurando a proteção constitucional prevista no artigo 225. No caso apresentado, a empresa despejou resíduos tóxicos em uma área de preservação permanente, configurando crime ambiental. Essa seria a introdução. Introdução. Aí ele vai analisar cada questão. Responsabilidade penal da empresa. O artigo 3º da lei prevê que as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente, quando a infração decorrer de decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. Essa responsabilização não exclui das pessoas físicas envolvidas, conforme entendimento da STF, que admite a responsabilização penal da pessoa jurídica, independentemente da imputação simultânea à pessoa física. Então, vai ter a responsabilidade penal tanto da empresa quanto das pessoas físicas. Além do penal, a empresa responde administrativamente e civil também. Sanções aplicáveis às pessoas físicas. As pessoas físicas podem sofrer penas privativas de liberdade, que no caso é reclusão ou detenção, e multa, conforme artigos 54 e seguintes. Além disso, o artigo 8 prevê penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. As medidas visam reparar o dano, prevenir novas infrações. E a substituição ou atenuação da pena, o artigo 7, permite substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, quando o crime for culposo ou a pena aplicada for inferior a 4 anos, desde que as circunstâncias indiquem que a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do delito. A duração da pena restritiva será equivalente à da pena substituída. Conclusão: a Lei 9.605 de 98 garante a responsabilização penal da empresa e das pessoas físicas, prevendo sanções proporcionais e mecanismos de substituição que conciliam punição e reparação ambiental, reforçando a importância da tutela penal para a preservação do meio ambiente. Bom, nota 10 para IA. Eu até pedi para ela criar como se fosse uma pessoa tentando lembrar dos assuntos. Daí ela deixa bem mais simples, né, sem essa parte jurídica toda. Uhum. É uma coisa, né? É importante que tenha uma introdução, daí desenvolve, daí responde as perguntas, daí tem uma conclusão no final. Sim, muito bom. Um bom exemplo aí. Você fez de barragem também? Ou não? Só para. Ela não tinha pedido a dissertativa. Vamos ver se ela faz. Deixa eu ver, de barragem. Tirei print da questão, né? Vou tirar print aqui já mesmo. Se puder ampliar para mim, por favor. Mandei. Eu consigo ampliar aqui. Você vai mandar? Eu vou pedir para ela criar aqui rapidinho. Dois. Daí aproveita o comando, daí ela já cria uma dissertação dessa aí também. Pronto. Vou mandar aí. Já. Pronto. Mandou? Vou pegar aqui. Até 30 linhas, né? Que é o permitido pela banca. Vamos ver o que ela fez aqui. Não. Se eu não peguei. Bom, a avaliação de impactos causados pela ruptura ou mau funcionamento de barragens é essencial para garantir a segurança das áreas adjacentes. A norma técnica brasileira estabelece diretrizes para esse estudo, incluindo conceitos, cenários, simulação e parâmetros de brecha. Primeiramente, é importante definir 2 conceitos fundamentais. O sedimento é o material sólido, mineral orgânico, transportado por processos naturais ou antrópicos, que pode se acumular no reservatório ou ser mobilizado em caso de ruptura, influenciando a propagação da onda de cheia. Brecha a abertura formada na estrutura da barragem durante o processo de falha, permitindo a passagem descontrolada da água. Seus parâmetros são essenciais para calcular a vazão e os impactos. Em seguida, a norma prevê 3 cenários principais para a simulação. Na verdade, são 4, né?
Vamos lá. Ruptura em dia seco, que considera falha sem contribuição de chuvas. Ruptura em dia chuvoso, que simula falha durante eventos de precipitação significativa, aumentando a vazão e a energia da onda. E cenário complementar, que inclui falhas parciais. Não é bem isso, né? Mas o cenário de ruptura em dia chuvoso é o mais crítico, pois combina o volume de reservatório com um aporte adicional de água, exigindo análises detalhadas para definir zonas de autossalvamento e planos de emergência. Por fim, os parâmetros da brecha são estimados a partir dos modos de falha e mecanismos de ruptura. Entre os principais, destacam-se o tempo de formação da brecha, que influencia a rapidez do colapso, e a largura da base inferior, que afeta diretamente a vazão de saída e a intensidade da onda de inundação. Em síntese, a norma técnica orienta estudos que permite prever cenários, calcular parâmetros e adotar medidas preventivas, garantindo maior segurança e mitigação de riscos para populações e ecossistemas ajusantes. Aqui ele deu uma confundida, acho que só aqui, né? Deu meio que uma... É que uma norma cita 3, né? E a outra cita 4. Mas beleza. Muito bem. Acho que deu para dar uma abordada boa nessa prova aí. Só para entender melhor, a brecha não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É um Sim. rompimento. Ah, tá. Que aí deu a entender que utiliza a brecha para determinar a vazão da barragem. Não. Brecha vai ser um indicativo de ruptura, né? Lembra? Estava relacionado lá. Tá certo. Então tá bom. Acho que deu para revisar bem o assunto. Show de bola. É isso. Isso aí, por hoje é só então. Daí obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Valeu, André. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço aí, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos torcer pro Palmeiras aí. Eu, hein? Torcer pro Palmeiras perder na final depois. Falou. Falou, tchau. Falou, Gabriel. Falou, André. Falou, galera. Tchau.